Olá, finalizando os nossos estudos sobre telemetria, vamos conhecer a transmissão do sinal também elétrico e eletrônico, mas agora é digital, não é mais analógico, não precisa de fazer aquelas continhas que vocês estudaram na transmissão analógica. E como é esse sinal digital? É o que temos hoje de moderno, não é o mais moderno não, mas é o que temos de mais moderno um pouco que o analógico. Então temos aqui uma sala de controle, o nosso sistema de controle, que normalmente é um PLC, mas pode ser também um SDCD. E aqui temos os instrumentos de campo, uma válvula, um medidor de vazão e um medidor de pressão. Então a simbologia do sinal digital é essa linha com esses círculos brancos. O sinal elétrico é aquela linha pontilhada. Então, mesmo no sistema analógico, a comunicação do sistema de controle com a sala de controle ela é digital. Mas agora temos que os instrumentos são também conectados de forma digital. O sinal de vazão, de pressão e posicionamento da válvula agora ele é digital, não é mais analógico. E como que isso funciona? Nós vamos ver aqui. Funciona da seguinte forma. No sinal analógico, cada instrumento tinha um cabo e era ligado no indicador, ou no meu... Vamos voltar aqui para a gente relembrar. Cada instrumento tinha um cabo que era ligado no sistema de controle. Um par de cabos, cada instrumento um par de cabos. Desta forma aqui que vocês conheceram, ligados exatamente dessa forma. Agora no meu sinal digital, um cabo sai do sistema de controle, apenas um cabo, tá gente? É ligado no transmissor de pressão, daqui deriva para o de vazão, daqui deriva para a válvula e vai derivando assim por diante. Igual temos aqui, ó. Esse sinal deriva para o transmissor, para a válvula, outro transmissor, outro transmissor de temperatura. Temos aqui até aqui podemos falar aqui uma remota de entrada e saída. E no final, como toda a rede, vocês estão estudando isso lá com o André, eu preciso de um terminador, né? Que é o terminador da rede. Então a diferença é que você tem menos infraestrutura de cabo na montagem. E tem outras vantagens também, tá? A vantagem maior não é o cabo, não. Então a maior vantagem vocês vão conhecer daqui a pouco. Então esses instrumentos, eles não são ligados simplesmente fazendo uma emenda nesse cabo e derivando para cá, não. Eles são ligados através de uma caixa chamada Junction Box. Que olha só, temos aqui uma caixa aberta. Quando eu tenho um grupo de instrumentos próximos, esse cabo ele é laranja, né? À toa não, tá? É o padrão da Fieldbus, tá? O padrão da Fieldbus é laranja, da Profibus é lilás. Então tem um cabo, sai do sistema de controle, é ligado aqui na minha Junction Box, normalmente desse lado é ligado, e cada instrumento recebe aqui a sua derivação do seu cabo de rede Fieldbus, neste caso, um laranjado. Então são ligados dessa forma. Qual que é a vantagem disso, gente? Esse instrumento aqui, se ele fechar um curto-circuito, se danificar, ele não atrapalha os outros instrumentos funcionar. Exatamente porque a minha Junction Box ela faz uma isolação. Temos aqui esse outro exemplo de caixa de ligação, essa redonda. Então é assim que funciona o sinal eletrônico digital. Outra vantagem, quando um instrumento transmite apenas a corrente, você só tem uma informação, que é a informação da variável que ela está medindo. Quando o instrumento possui um protocolo digital, além da variável, você tem muitas outras informações, como a temperatura que está aqui dentro, você tem informações da última calibração que ele foi feita, você tem informações, aliás, várias informações que podem ser gravadas. O tag do instrumento pode ser gravado dentro dele, não precisa de uma plaquinha, lógico que a plaquinha também ajuda.
o tag, a descrição, quem calibrou, o dia que calibrou, a faixa, informações até da parte mecânica dele. Então você conecta aqui um aparelho na rede, você consegue fazer a leitura desses instrumentos, não só da variável de controle, mas outras informações. Podemos também utilizar até diagnóstico, tá? Tem casos lá na empresa que o transmissor de pressão diferencial, quando o zero dele está fora, ele alarma que o zero está fora, sem precisar de você ir lá e olhar no display dele, equalizar as tomadas. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando. Não precisa de você ir lá e equalizar as tomadas para saber que ele está com zero fora. Ele próprio já diagnostica que está com zero fora de posição e gera um alarme. Entenderam? Vamos estudar isso mais detalhadamente depois com o André em redes e também em sistemas supervisórios no próximo período. Então, quais são os protocolos de transmissão de sinal digital? Esses são os mais utilizados hoje, tá? HART, que é bastante utilizado, tá? Profibus, Fieldbus. O Fieldbus, o cabo ele é laranja, Profibus, o cabo é lilás e o HART independe, porque ele utiliza o mesmo cabo do sinal analógico 4 a 20. Ok? Temos também outros protocolos como DeviceNet, Modbus, temos também IO-Link, temos Profinet, temos Ethernet IP, mas esses são os mais utilizados hoje, ok? Hoje, tá, gente? Sabemos que essa área de automação informática muda muito. Hoje são esses três. Daqui a 5 anos pode não ser. Mas o HART, ele tem vida longa ainda, tá? O HART tem muito tempo ainda devido ao seu custo mais baixo e a facilidade que ele teve. Vamos ver isso mais para frente. Então, quais são as vantagens da minha transmissão do sinal de forma digital? Então, temos aqui algumas vantagens. Não necessita ligação ponto a ponto por instrumento, ou seja, um par de cabos saindo do instrumento e indo lá no meu sistema de controle. Normalmente o par de cabos vai só até na Junction Box. Na Junction Box sai um cabo para o sistema de controle. Pode utilizar um par trançado ou até fibra ótica, tá? Para transmissão dos dados. Fibra ótica é a transmissão mais rápida. É imune a ruídos externos. Isso é legal. Sinal digital é imune a ruídos externos. Permite, desde que seja bem instalado, né, gente? Bem aterrado. Cabos para transmissão de sinal digital, até a curvatura dele tem que ser estudada. Não pode ter uma curvatura maior que 90 graus, tá? Não pode ser enrolando o cabo de qualquer maneira e colocando dentro da caixinha, não. Até a curvatura tem que ser observada. Como já falei, permite configuração, diagnósticos de falha e ajuste em qualquer ponto da malha. Esqueci de falar. Você consegue, por exemplo, calibrar essa válvula simplesmente conectando um aparelho ou um computador que tem um programa instalado para isso. Aqui, ó, nesse ponto da rede, você consegue calibrar essa válvula à distância. Um transmissor é difícil de você calibrar à distância, que você precisa de simular o padrão, né? Mas uma válvula, tranquilamente, você calibra ela à distância. O que mais? E tem um menor custo final, ou seja, um maior custo-benefício. Mas ele tem uma desvantagem de ter um maior custo inicial. Ele é mais caro para poder instalar, mas depois de instalado, o custo-benefício dele é muito grande. Desvantagens: existem vários protocolos no mercado que dificultam a comunicação entre equipamentos de marcas diferentes. Isso aos poucos vai mudando, porque vão se criando normas para interconexão entre instrumentos. E outra desvantagem: caso ocorra rompimento no cabo de comunicação, pode-se perder a informação e o controle de várias malhas, porque se eu interromper esse cabo aqui, esse cabo for interrompido, eu perco a comunicação com todos esses instrumentos. Essa é uma das desvantagens, mas nós temos mais vantagens que desvantagens, tá? Ok? Vamos finalizar aqui só um pouquinho sobre a telemetria wireless.
é uma forma de transmissão que tem ganhado mercado, principalmente em empresas de mineração, em que os equipamentos ficam longe, distantes um do outro. Então o sinal é enviado à estação receptora via ondas de rádio ou uma faixa de frequência específica. Então temos aqui instrumentos montados em locais distantes, diferentes. Temos aqui uma ligação semelhante que vocês já conheceram. Então eles são digitalizados em pacotes e transmitidos via rádio para uma central, uma torre de controle, para receber a informação de todos esses instrumentos. E temos casos também, pessoal, que cada instrumento é um transmissor wireless. Olha só que legal. Aqui cada instrumento é um transmissor wireless. Temos casos que o instrumento pode ser alimentado com bateria, na maioria dos casos. Bateria não precisa de trazer cabo, e ele avisa quando a bateria está começando a ficar fraca. Então ele tem uma antena, é claro, né? Então ele transmite o sinal para o gateway, que nada mais é do que um receptor dos sinais wireless, e faz o tratamento para poder indicar lá para o operador, no caso aqui, tá com cara de ser uma pressão, né? E temos aqui também medidor de pressão, medidor de nível, vazão, analítico, temperatura, vibração. Neste caso aqui, se os instrumentos forem muito próximos, eles transmitem uns para os outros, até o instrumento que está mais próximo do meu gateway se encarrega de fazer toda a transmissão para ele. Isso faz com que você economize bateria no instrumento. Que ele não precisa ser um instrumento potente de transmissão para quilômetros. Pode ser um instrumento que transmite metros. Por quê? Esse instrumento aqui está mais próximo, ele transmite para esse. Esse aqui está mais próximo desse, transmite para esse. Esse aqui está muito próximo do gateway, se encarrega de levar a informação deste. Então isso faz com que você tenha uma economia de bateria nos seus instrumentos, porque eles não precisam de ter potência de transmissão de quilômetros, mas sim metros. Ok? Então quais são as vantagens do wireless? Não necessita de cabo de sinal, apenas um cabo de alimentação, mas pode também alimentar por bateria. Pode-se enviar sinais de medição e controle de máquinas em movimento. Ó, legal, em movimento, muito usado na Fórmula 1, né? As máquinas em movimento, transmitindo todas as informações aqui do carro da Fórmula 1 para uma central de recebimento e controle. Desvantagens, né? Alto custo inicial e necessita de técnicos altamente especializados, tá? Então, a mão de obra para fazer manutenção desse tipo de equipamento é mão de obra um pouco mais especializada, tá? Então são pessoas que têm que estar sempre abertos para aprenderem tecnologia, que é o nosso caso, né? Profissionais da automação. Ok, pessoal? Até mais.